A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, a gente está aqui para falar um pouco da palavra de Deus e das mulheres na Bíblia. Hoje nós vamos falar da filha de Jefté, que são mulheres sem nome na Bíblia, e a mãe de Sansão, né? Quem não conhece Sansão na Bíblia? Quem não sabe quem foi aquele homem dos seus cabelos, onde foi traído aí pela sua esposa? Mas ele veio de algum lugar, não é? E essa mãe não foi tão mencionada na Bíblia, mas mesmo assim, um pouquinho que ela foi de tamanha sabedoria aí para com o seu esposo e para pro projeto que Deus tinha na vida de Sansão na terra aí como nazireu. Nós vamos falar um pouquinho sobre a filha de Jefté. Era uma mulher que eu não sabia que tinha na Bíblia. São tradições que às vezes a gente vê no mundo hoje e a gente não tem ideia de onde veio, né? Mas o mundo realmente tem estado bem diferente dessas tradições mais antigas, né? Eles acham, a juventude de hoje acha isso um pouco ultrapassado, mas tudo tem um fundamento e, ao meu ver, os antigos eram muito mais inteligentes do que nós hoje, em muitas maneiras, mas tudo isso vai se perdendo com o tempo. E ali em Israel havia uma tradição onde as mulheres paravam por 4 dias para chorar a sua virgindade. E aí aqui com a filha de Jefté a gente vai saber porquê, onde começou, na verdade, esses 4 dias aí de lamentação à virgindade da mulher, né? Primeiro a gente vai falar quem foi Jefté, né? Quem que era Jefté ali em Juízes 11. Nos fala que Jefté era um dos juízes, né, de Israel, e ele foi juiz durante 6 anos. Ele libertou o povo de Israel da opressão mais uma vez dos amonitas e dos moabitas, né? O voto de Jefté, de algumas maneiras, tem várias contraversões, né, controvérsias aí. Alguns acham que há diferentes maneiras para se explicar esse voto, mas como hoje estamos só falando da filha dele, a gente vai pular essa parte. Então, antes de partir para essa guerra, Jefté fez um voto com o Senhor que caso ele voltasse para casa vitorioso com o povo de Israel, o primeiro ser que saísse pela porta de sua casa ao seu encontro seria oferecido em holocausto ao Senhor. Uau, um voto aí meio que contraditório, né, para muitos ao ver, né? Mas imaginem só que ele era pai de uma única mulher, né? De uma única filha. Então, imagine só, sua única filha como ser um sacrifício. Então, na Bíblia fala aqui que ao sair ao encontro do pai, ela saiu, na verdade, toda feliz, sabendo que ele havia ganhado a guerra, então saiu ao seu encontro, tocando e dançando. Isso está em Juízes 11, 34 ao 40, tá? E aí, ela foi compreensiva, né? Porque eu acredito que ali o pai dela se ajoelhou e falou assim: minha filha, eu fiz um voto com Deus, né? E eu dei a minha palavra a Deus. E no caso aqui de Jefté não foi lá como Abraão e Isaac, né? Que Deus intercedeu ali pelo sacrifício. Não, na verdade Jefté realmente sacrificou a sua filha. E ela com muita sabedoria no verso 36 diz: tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste. Imagina você falar isso para alguém que prometeu alguma coisa que você não tem nada a ver com isso. Imagina. Eu acredito que é uma mulher de muita sabedoria, de muito respeito aqui pelo seu pai e pela palavra de cumprimento que o seu pai deu. Então, é uma mulher realmente acima de muitas mulheres de hoje em dia. Então, ela pediu que o pai dela desse a ela 2 meses para que ela fosse então aí lá no morro com as suas amigas chorar a sua virgindade. Ao meu ver, como não há uma explicação,
Eu coloquei aqui que de repente ela foi ali com as amigas e quem sabe elas sentavam ali e ficavam conversando sobre o que poderia ser feito, né? Sobre talvez quantos filhos ela poderia ter, um esposo, como seria uma vida de casado. Eu acredito que todos esses tipos, de repente, esse tipo de conversa ali gerou muito choro, muita dor, mas ela não estava sozinha, ela estava ali com as amigas, né? E eu não acredito que ela tenha simplesmente ido ali para o meio do deserto para simplesmente chorar. Eu acredito que elas sim discutiram muitas coisas ali do que poderia ser, porque ela já não seria mais, né? Ela já seria um sacrifício vivo ali pelo voto do seu pai com Deus. Então, para Jefté também era uma tristeza muito grande porque ela era a sua única filha. Então, na verdade, ele não teria mais nenhum descendente. Era só ela. Acabava ali. Então, a prole de Jefté não tinha mais nenhuma continuação da sua vida, né? Vamos lá. E no mundo cristão, né, hoje tem mudado muito isso, mas no mundo cristão, no mundo árabe, no mundo judeu ainda, existem essas tradições, né, que valoriza muito o celibato e que até hoje julgam como um dom da mulher, né? Isso contava muito naquela época e na sua descendência, pois a mulher que era virgem, ela era uma sem prole, sem herdeiros, então ela não era uma mulher de valor, né? Ela tinha que se casar e prover filhos ali para o seu esposo e para terem ali herdeiros, ter parceiros, ter uma descendência, perpetuar aí o sangue da família, do pai, do esposo, né? No caso, se ela não fizesse isso, era uma desonra muito grande. E por isso na Bíblia nós vemos muitas mulheres, como Ana, por exemplo, que já depois de uma certa idade avançada, buscando ainda ter um filho, porque era uma honra, né, ser mãe naquela época. Então ali Jefté tinha acabado de derrotar Israel e ele sacrificou ali a sua filha. Ele deu esses 2 meses para ela, ela foi, chorou a sua virgindade e depois ela voltou. E aí vem então a tradição onde as mulheres lamentam por 4 dias, né, essa filha de Jefté, o gileadita. Então eles choram, aí são 4 dias de choro pela virgindade. E aí ela foi um precedente para tudo isso. Hoje já não é tão falado, mas ainda assim existe essa tradição, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a mãe de Sansão, que é outra mulher que não tem nome na Bíblia, né? Em Juízes 13:2, né? E havia um homem, sempre um homem, né? E assim, a Bíblia sempre dá o nome deles. Eu não acredito que isso seja discriminação, muito pelo contrário, ao meu ver, né? Mas elas são sempre as esposas, né? Eles são sempre o varão da casa. Eu acho isso muito lindo. De várias maneiras diferentes, né? Principalmente que eu sou solteira, então. E havia um homem cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos, né? Mesmo ela sendo uma mulher sem nome na Bíblia, como muitas outras que nós falamos aqui também e ainda vamos falar, ela foi um instrumento usado por Deus para que a promessa de Deus se cumprisse. Né? Muitas vezes queremos ser reconhecidos, mas quem precisa nos reconhecer primeiro é Deus em tudo que nós fazemos, e para que Ele possa nos usar, Ele precisa nos reconhecer como pessoa, como um filho, como interessados na tua palavra, né? Então, para então Ele trabalhar na nossa vida e mudar a nossa história. Então essa mulher, assim como Sara, Rebeca, Ana, Isabel, né, ela também era estéril, mas ela confiava no Deus que ouve e responde às orações. Assim como falamos da filha de Jefté, a mulher sem filhos na época não era uma mulher benquista, não era uma mulher bem vista, né? Mas o anjo do Senhor apareceu a ela e disse a ela
que ela seria a mãe de um menino. As mulheres talvez mais antigas vão entender que ter um filho homem significava que você tinha tipo uma barriga boa, isso que minha mãe menciona algumas vezes, né? As mulheres do passado diziam que quem o primeiro filho fosse homem é que ela tinha uma barriga boa, né? Era uma honra não ela só ser mãe, mas também ser mãe de um filho homem, o que para o pai era maravilhoso, principalmente naquela época, e para a mãe era questão de honra, né? Porque isso para ela significava que o corpo dela também era bom e ele estava ajudando na prole e desenvolvimento e continuação da família. E aí ele deu a ela instruções específicas, né, de não beber bebida forte e nem de comer nada impuro. Eu creio que impuro aqui não seja abençoado nada pelo Senhor, seja comida que você não sabe a procedência, né? Há muitas coisas nessa vida que a gente não tem ideia de onde vem e a quem é consagrado. E eu tenho trabalhado muito essa semana na questão da música e realmente tem feito muita diferença e você realmente vê que mesmo as músicas que você permite que entrem na sua casa, na sua vida, fazem toda a diferença, pois elas influenciam muito dentro de você, fora de você, ao seu redor e na sua mente, e principalmente nas suas decisões. A gente acha que não, mas faça o teste e você vai descobrir que faz, sim, muita diferença. Então, ele falou para que ela não bebesse nada forte e nem comesse nada impuro, porque o filho que estava dentro da barriga dela era Nazireu. Nazireu, em hebraico, na verdade, Nazir quer dizer separado, consagrado por Deus. Então, desde o seu ventre, essa mulher já tinha ali um menininho crescendo que ele já era separado por Deus, para a honra e glória do Senhor. E essa mulher, quando esse anjo veio, conversou com ela, passou todas essas informações. Então ela correu e foi contar isso pro seu esposo, né? Com muita sabedoria, porque como é que ela tem uma notícia tão maravilhosa dessa e vai guardar só para ela? Então ela dividiu a informação com seu esposo e de repente vem Manoá. Manoá olha para Deus e diz assim: Deus, diz para esse homem de Deus voltar aqui e nos ensinar o que devemos fazer com este menino. E sabe que Deus atendeu? Lá vai o anjo de novo, voltou. Mas novamente o anjo voltou para ela, né? O anjo voltou para falar com ela. O esposo dela não estava presente naquele momento. Será que foi uma mera coincidência aí? Será que o anjo não sabia que o marido não estava? Eu acredito que não. Então, ela foi chamar o seu esposo, ela foi buscar o seu esposo para estar ali, para saber conversar ali com o anjo. E houve ali muitos episódios, né? Ele quis fazer um sacrifício. O anjo, na verdade, ele queria saber o nome do anjo e teve uns episódios aí no meio do caminho. Mas aí ele acaba ficando meio que nervoso. O anjo do Senhor foi embora. Então compreendeu Manoá que era realmente um anjo do Senhor aquele homem, que não era um homem da terra que estava dando essa promessa para eles, como pai e como mãe. E disse Manoá à sua mulher, depois de todo esse episódio: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus, né? E a sua mulher, com muita sabedoria, olhou para ele e falou assim: como assim? Vamos lá. Se o Senhor nos quisesse matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto que acabamos de fazer para o anjo, né? E as ofertas de cereais, nem teria mostrado todas as coisas que ele mostrou nesse momento aqui com a gente, e nem agora teria dito semelhante coisas, né? Coisas boas ali de filho e de toda a descendência. E depois disso, então, teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Mané, Dan, entre Zorá e Estaol. Então, nós vemos aqui que essas mulheres sem nome na Bíblia, por mais que sejam pequenas as suas participações, elas foram essenciais. Não existe nada que seja muito pequeno para Deus utilizar.
Não existe, irmãos. Eu estou aqui hoje, nesse momento, eu vim à República Dominicana trabalhar. Eu passei aqui 5 dias e hoje pela manhã eu tive um incidente e eu não fui embora, né? Eu perdi o avião e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu chorei muito porque eu queria ir embora, né? Na verdade, amanhã seria um aniversário de casamento dos meus pais e eu queria estar ali com toda a família. Mas Deus tem um propósito. E aí eu sentei ali na varanda e comecei a ver, primeiramente, a condição que Deus me deu de permanecer aqui mais 2 dias, porque era quando tem a disponibilidade de ter um voo. Então, a condição de poder comprar outra passagem, já que eu perdi, a condição de poder pagar um hotel para ficar, mesmo seja lá o que fosse, para comer esses 2 dias, isso tudo você está fora do seu ambiente, tudo isso é gasto, né? O seu psicológico por planos que você fez e tudo vai atrasar. E também você começa a ver amplamente como uma simples coisa influencia a vida de muitas pessoas. Eu tive uma amiga no Panamá que me ajudou em todas as ligações hoje. O meu irmão está ali com a minha mãe, com o meu pai. Eu tive um casal que durante o período que eu estava tentando resolver ali na fila, esperando sobre a minha passagem, que isso era 6 horas da manhã, e eu conversei com um casal que foi muito calmo e a gente conversou bastante e foi uma bênção muito grande. Eles me chamaram para tomar um café e naquilo eu fiquei, nossa, eu deveria ter ido com eles tomar o café, orado com eles, falado de Deus para eles, mas a minha situação era tão estressante dentro de mim que eu não fiz nada. E aí a gente começa a pensar, Deus nos dá a oportunidade para fazer. Mas quando nós estamos cheios, estamos muito elétricos o tempo todo, nós não fazemos. Mas precisamos prestar atenção, porque no mínimo que for, Deus quer usar a nossa vida em muitas coisas. E mesmo que for para a gente só ver o que está ao nosso redor. Então eu quero dizer para você que Deus ama muito você e Deus está cuidando de você. E é por isso que você está passando por luta, é por isso que você está passando por dificuldade, é por isso que você tem desejos de fazer coisas que não são do feitio. Isso quer dizer que Deus está te moldando a maneira que Ele quer. Não desista. Ele está do seu lado para cuidar de você sempre. Amém? E aí, daqui a pouco, né, na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher de Sansão. Que querida, linda, maravilhosa, foi uma traidora, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dela na próxima semana. Que Deus abençoe vocês e cuide, guarde e continue orando para nós e continue orando um pelos outros, porque o mundo é muito grande e há muitos lugares que ainda precisam escutar a palavra de Deus. Não se esconda dentro da sua casa, ore, jejue, esteja presente, esteja na presença de Deus, dentro da sua casa, no seu banheiro, onde quer que for. Não se afaste do Senhor, porque Ele não se afasta de você. Amém? Que Deus abençoe vocês em mais uma semana.